Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro onde felizmente está sendo possível, nós já discutimos algumas situações com um olhar mais positivo, né, sobre as questões do presente, como algumas situações também que apontam para o futuro do nosso país, o futuro da nossa gente, do nosso povo. Depois que o senhor Jair foi embora, e nós esperamos que ele só retorne para cá para responder pelos crimes que cometeu contra o nosso povo ou que já vá direto para a cadeia, muitas situações estão sendo reveladas aqui no nosso país que mostram que não era só a figura do ex-presidente da República que era a figura criminosa. As pessoas no seu entorno também vão ter que prestar muitas contas. E uma delas está agora ganhando os holofotes, é a ex-primeira-dama, a mulher 03 do ex-presidente da República. Eles se garantiram nos seus atos de improbidade, nos seus atos imorais, seus atos criminosos, numa imunidade, né, que o cargo da presidência da República confere a quem está no exercício do poder. Quando nós temos um procurador-geral da República, que é um homem sério, uma mulher séria, e que analisam todos os crimes que são cometidos contra a pátria, contra a sociedade, e toma iniciativas, as situações ficam minimizadas. Mas quando você tem um procurador-geral da República que funciona como sócio desses atos todos, acobertando todos os crimes, não fazendo absolutamente nada diante de situações que são denunciadas por todos nós, são provocadas através de petições, de representações, são denunciadas pelos veículos de comunicação, a coisa vai ficar muito complicada. Mas agora a imunidade acabou e essa gente agora está entrando na fila para ir para o lixo da história e para responder também por muitos crimes, seja agora com algum tipo de iniciativa do senhor Augusto Aras ou do próximo Procurador-Geral da República. No mesmo instante, nós temos um novo presidente da República que já está enfrentando uma série de situações e nós vimos aqui o que significou uma mudança de governo com o que está acontecendo com os Yanomamis aqui no nosso país, que eu coloquei hoje no nosso programa mais cedo, né? Mas o presidente Lula agora ele começa a enfrentar questões concretas da nossa realidade. Não será possível fazer um governo eficiente para qualquer tipo de transformação aqui no nosso país se a questão econômica não for enfrentada. E o presidente está colocando ali o Banco Central como uma entidade, uma instituição que tem que ser melhor compreendida pelo povo brasileiro, pela sociedade, para a gente enxergar como é que ela tem que se pautar, essa instituição, diante de novos desafios aqui no nosso país. Bom, eu vou alinhavar esses assuntos todos no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, eu queria te convidar a você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas, 5 e meia, para conversar com você, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais próximo, ficar mais engajado aqui com as nossas atividades, tá bom? Então vamos aqui aos nossos temas de hoje. Aqui, gente, o caderno de economia da Folha de São Paulo traz essa notícia aqui. Lula vê traição de Campos Neto e busca de levar país à crise. Diálogo do BC com o governo ficou mais estremecido após comunicado que indica a manutenção de juros altos. Gente, o que é essa história aqui? Campos Neto é o presidente do Banco Central. É um homem do setor financeiro, é um representante de banqueiros aqui no nosso país que, ao longo das últimas décadas, tem se revezado à frente da direção do Banco Central, comandando os aspectos mais importantes da economia, da política econômica do nosso país. Se o presidente da República ele não tem um banco central, não tem ali uma base da estrutura econômica do Estado funcionando a favor do povo brasileiro, ele fica com muitas limitações. Daí a importância dessa discussão de se ter um banco central autônomo ter sido muito grande no passado, mas ter sido escondida do povo brasileiro. Esse congresso aí, que nós criticamos todos os dias, é um congresso que atua a favor do sistema financeiro nacional e internacional, porque eles aprovaram, no meio de uma pandemia, essa autonomia do Banco Central. Bom, o que isso tem a ver com a nossa realidade? É um assunto assim com uma certa complexidade, né? Os economistas tentam traduzir isso para o economês, os jornais vão falando disso com muita naturalidade, vão falando que é muito importante se ter autonomia do Banco Central, mas como é que a gente poderia traduzir assim para uma situação corriqueira que qualquer pessoa pode entender? Bom, o Banco Central, gente, ele funciona aqui no nosso país como dono de um imóvel onde você é o inquilino. Todo mês você paga o aluguel.
E o dono do imóvel, ele fica com autonomia total para ajustar o seu aluguel para cima ou para baixo. E você nunca tem condição de se planejar, de fazer suas compras, de se organizar, porque qualquer hora o dono do imóvel que você está morando, ele pode fixar um aluguel muito mais para cima, ou pode simplesmente congelar, ou pode dar uma molezinha, né? Dar um descontinho para baixo, mas não existe mágica nesse tipo de relação. Quando você tem um consumidor, você tem um cidadão de um lado e você tem um banco do outro, o banco sempre, quando ele está com o poder de fazer as coisas, ele nunca vai fazer alguma coisa em seu favor. Daí a importância do presidente da República não ter uma subserviência do dono ou de uma pessoa, de um grupo que se coloca como dono da economia do nosso país. Em linhas gerais, é mais ou menos assim que a gente enxerga a relação Banco Central e governo brasileiro. Essa situação vai ficar mais revelada ainda porque o presidente Lula está observando que o Banco Central não está ajudando. Ele está mantendo uma taxa de juros, ou seja, o aluguel lá em cima, com o inquilino que está com uma situação que não está podendo pagar esse aluguel. Então, basicamente é isso, né? Nós vamos voltar a esse tema várias vezes aqui, porque isso vai ganhar noticiário de uma maneira geral e isso diz respeito à nossa realidade econômica no dia a dia. Aquilo que a gente paga no supermercado, no posto de gasolina, os serviços, os impostos, as nossas dívidas bancárias, enfim, é um assunto fundamental para o nosso país. Mas os crimes da gente que esteve aqui, eles ganham contornos de bizarrice e folclóricos, né? Saiu uma matéria no canal Metrópolis com o título de Segredos do Alvorada. Gente, é realmente aquilo que o professor Vila diz, né? Uma caterva mesmo, né? A matéria feita pelo Rodrigo Rangel e a Sara Teófilo. Os subtítulos da matéria dizem o seguinte: as provas que ligam Michele Bolsonaro ao caixa 2 da presidência. Ex-primeira-dama é suspeita de se beneficiar de rachadinha, ou seja, crime. As confusões que fizeram filhos de Bolsonaro serem expulsos do palácio. O misterioso sumiço das picanhas das moedas da sorte da residência oficial. Funcionários denunciam assédio e perseguição com aval dos bolsonaros. Gente, é uma situação escabrosa. E não são situações que dizem respeito ao perfil moral das pessoas somente, porque como elas estavam gerindo a coisa pública, da república, né? Res, pública do latim, coisa pública, coisa do povo, então elas têm responsabilidades a serem cobradas, né, a serem colocadas de uma forma mais clara para a população, para o povo brasileiro de uma maneira geral. E quanto mais a gente vê essa gente que esteve a poder se conflitando, nós vimos como o discurso do presidente da República era um discurso hipócrita de família, né, proteção de família. Que família? É um grupo de pessoas absolutamente desagregados, né, todos eles ali entre si. E aí você vai pegando o perfil moral que tem a ver com o perfil do comportamento ético e moral à frente da nossa nação. Quando você vê, por exemplo, que a ex-primeira-dama, uma mulher, né, que resolve casar com uma figura como Bolsonaro, depois de ter sido namorada do Valdemar da Costa Neto, e casa ali com um pastor como Silas Malafaia, e tem como amiga principal a Damares, então é difícil uma pessoa dessa ser uma pessoa absolutamente pura, uma pessoa absolutamente incorruptível, uma pessoa que tenha valores morais e éticos superiores, né? Muito complicado. Isso é só para a gente ver que essa matéria aqui do Metrópolis, ela tem todo um pano de fundo moral aí dessas pessoas que fazem com que nós acreditemos que tudo isso aqui é verdade. Mas isso só vai ser possível agora de ser investigado com uma iniciativa de um dos senadores da República, né? Vários senadores estão já questionando essa questão aí, a ex-primeira-dama, em função dessas revelações. E as coisas mais ridículas, né? Fora essa coisa de pegar moeda ali, tem um pastor também que administrava ali
o Alvorada, e que era considerado o pastor capeta, umas situações assim escabrosas, e nós tivemos a notícia que as carpas ali que foram presenteadas pelo imperador Hirohito do Japão aqui ao Brasil, que elas simplesmente desapareceram, ou comeram as carpas, ou as carpas morreram, infelizmente, e sumiram todas, né? Uma coisa absurda. Eu até agora não vi nenhuma matéria sobre isso repercutindo essa denúncia que o Metrópolis está fazendo, não. Mas ela traça um perfil, a matéria, da senhora Michele como sendo um ser absolutamente mau, né? Uma pessoa má, uma pessoa uma despótica, né? Sem valores nenhum, sem respeito nenhum. E aí, quando a gente vê a performance dela no Senado da República, nessa semana, onde ela estava ali fazendo corpo a corpo, né? De uma forma imprópria, para cabalar votos para o senador, que seria o senador escolhido ali por Bolsonaro, para, enfim, fazer do Senado um bastião da insanidade, a gente vê que, olha, pode fazer sentido, né? Repare esse comportamento aqui da senhora Michele, quando ela estava nesse corpo a corpo e os repórteres ali seguindo, né, ela se incomodou com uma luz, né? E aí ela partiu com uma situação meio exótica e bizarra, né? Ela disse que tem labirintite, mas ela meio que xingou, foi deseducada, né, com o trabalhador ali, com o jornalista. Vamos ler, ver isso aqui. Agora nos Estados Unidos... Gente, dá licença, só um pouquinho. Só um pouquinho. Senhor, tem um labirintista, tá me desrespeitando com essa luz, tá? O senhor está me desrespeitando com essa luz. Posso passar? Licença, gente. Obrigada. Uma coisa totalmente desnecessária, né? O que ela quis fazer com esse comportamento, né? Que o cara apagasse a luz, enfim, vai de óculos escuros, pô. Ué, eu, hein? Pois é, então, as carpas lá do Palácio do Alvorada, eram essas carpas aqui, né? As cenas das carpinhas, no fundo dá para ver sempre umas moedinhas aqui, as moedinhas que desapareceram, né? Para vocês terem uma dimensão, você que não sabe o que é uma carpa, aqui tem uma cena que está melhorzinha aqui das carpas, né? As carpas, esses peixinhos aqui, extremamente bonitos, né? Que sempre decoram aí algum lago, e no caso nosso aqui eram os seres, né, que animavam ali aquele lugar tão inóspito ali como o Palácio da Alvorada. E nesse contexto todo de Michele ser responsabilizada, algumas situações estão aflorando também que vão lembrar outras criaturas que vão ser responsabilizadas. Aqui tem um editorial aqui do Estado de São Paulo, chamado A Força do Golpismo, que ressalta, né, o perfil moral dessa gente. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Na verdade, essa página da história da infâmia nacional foi rascunhada muito antes dos idos dos anos 80, com o capitão Jair Bolsonaro planejando plantar bombas em quartéis. A facilidade com que os vândalos fatiaram as barreiras policiais do 8 de janeiro espelha a complacência em meio à qual o deputado do baixo clero Bolsonaro excretou seu destempero no Congresso por anos a fio. Mas os seus vitupérios folclóricos, o delírio de fuzilar FHC e mais uns 30 mil, a blague abjeta aludindo ao estupro de uma colega ou apologia a um torturador na tribuna da Câmara, são só as secreções mais repugnantes de um espírito profundamente autoritário e truculento que se miscuiu sem resistência nas cavidades da República. Agora gastaram o vernáculo aqui da língua portuguesa, né? Mas extremamente correto. E aqui tem uma coluna aqui da Eliane Cantanhede, falando da responsabilidade de outras criaturas também. Ela diz aqui: entre mortos e feridos, não se salvaram todos na investida do ex-presidente Jair Bolsonaro para usurpar a imagem das Forças Armadas, triturar biografias e embolar nomes de militares das mais altas patentes com gente de estirpe de um Daniel Silveira ou de um Marcos Duval, golpistas de chanchada. O que faziam no time desses tipos as de figurinhas religiosas carimbadas, o general Augusto Heleno, o almirante Flávio Rocha, o tenente-coronel Mauro Cid. E aí ela vai por aí. Gente, uma das coisas que a gente vai se livrar no governo Lula são dessas imagens aqui, né? De mistura de política com religião.
esse bando de general, todos eles iam a cultos, né? Se apresentavam também como evangélicos a partir dessa mistura absolutamente promíscua. Nós vamos ver mais esse tipo de cena. Esses supostos pastores, né? Esses líderes religiosos, fazendo profecias a favor de um líder, né? De um suposto líder, como fizeram com o Bolsonaro, e conseguindo benefícios fiscais, porque é disso que se tratou no final da história do governo brasileiro, o que penaliza todo o povo brasileiro, de maneira geral, né? Na campanha, os escrúpulos foram as favas. A gente via notícias como essa aqui. Me sinto constrangido em falar de política na casa de Deus, mas aceito, diz Braga Neto e igreja. Então, todo mundo é lá, o general Heleno, o Braga Neto, aqui está o time, o Zema, o Braga Neto, dentro de um templo evangélico, né? O Nicolas, lá de Belo Horizonte, e o senador Cleitinho, né? Eles aqui não tiveram nenhum tipo de escrúpulos. E essa falta de escrúpulos, de ética e de moral, não ficará impune, porque também todos os sigilos quebrados aí pelo governo Lula, pela Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, vai colocar os responsáveis por muitos desvios também em maus lençóis aqui no nosso país. E por isso que é muito importante a gente ter esse tipo de espaço aqui que nós temos na internet, porque é possível a gente levantar essas bolas, jogar alguns holofotes, acender algumas lâmpadas, acender alguns palitos de fósforos, né? Para que essa gente que fez tanto mal ao nosso país, pelo menos eles sejam responsabilizados, para que isso sirva de grandes exemplos para as futuras gerações do nosso país e também para se estabelecer, né, um critério aqui no nosso país que seja extremamente rígido para não permitir esses criminosos se utilizarem mais do Estado para fazer o que eles fizeram durante tanto tempo. Dona Michele e os militares que estiveram acobertando o Bolsonaro, o ex-procurador da República, eles que se cuidem, porque agora, com muitos holofotes e o Estado agora nas mãos da civilização, eles vão ter muito o que dizer para o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a fila está andando. Até o nosso próximo encontro. Tchau!